Olá a todos, tudo bom? Eu sou o violeiro Júnior da Viola e eu estou aqui como curador da feira Conecta Música e Mercado, trazendo aí uma série de palestras, de lives, de eventos bem bacanas relacionados aí à viola. E hoje eu vou trazer um assunto muito bacana para vocês, um assunto até de uma certa forma desconhecido no meio entre os violeiros, que é a viola anterior à música caipira, né? A viola já existia antes do surgimento do que a gente conhece como música caipira, mas o pessoal de viola não conhece esse instrumento, não sabe como era esse repertório, não sabe como eram os instrumentos, né? E eu vou trazer hoje um papo super bacana com três grandes mestres, né, desse assunto, para mostrar para vocês um pouquinho como era essa viola de antigamente, como que era esse instrumento, né? Vou trazer aqui para nossa conversa meus amigos Anderson Lima, Gisela Nogueira e Dagmar Eide, sejam muitíssimo bem-vindos. E vou começar pedindo para vocês falarem cada um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, como que vocês chegaram aos instrumentos que vocês vão mostrar daqui a pouquinho. Eu vou começar pela Dagmar. Dagmar, fala um pouquinho sobre a sua história, sobre como você começou e como você chegou nesses instrumentos que você vai mostrar daqui a pouquinho. Oi, Júnior. Oi, boa tarde a todos. Bom, eu venho do violão, como a maioria dos músicos dessa área de cordas dedilhadas, eu também comecei minha trajetória na música com o violão. Tive minha formação bastante sólida, eu posso dizer, com o violão. Justamente por ser uma formação sólida, a gente passa pelo repertório do século XVI, XVII, com um instrumento moderno. Então, se estuda fantasias, pavanas, enfim, obra dos violinistas espanhóis, as fantasias de John Dowland também. Foi assim comigo, esse repertório que eu tive contato. Aí, no festival de música, onde eu fui estudar violão, eu vi um concerto de alaúde pela primeira vez ao vivo, um alaudista francês chamado Vincent do Mestre. Aí eu me encantei pela sonoridade, porque se tem uma coisa que eu apontaria de especial nesses instrumentos históricos, é a sonoridade. E aí isso foi em 1997. 2 anos depois eu consegui comprar meu primeiro alaúde e comecei a pesquisar o repertório com o instrumento original, né? Meu primeiro instrumento, então, foi o alaúde. E depois a gente vai, já que experimenta, tem a experiência do instrumento original, a gente quer aí vivenciar a mesma experiência com os outros instrumentos. Cada repertório pede um instrumento ideal, principalmente porque a maioria aliás, todo o repertório, né, pelo menos até o século XVIII, início do XVIII, é em tablatura. Então, para você ler a tablatura, só com o instrumento original, com a afinação certa, né? Então, eu fui adquirindo os instrumentos assim. E essa trajetória paralela ao violão, eu nunca parei de tocar violão. Tem uns 20 anos, mais ou menos. Você é professora do Conservatório de Tatuí, né? Isso, comecei dando aula de violão, e o departamento de música antiga lá é novo. O curso de cordas dedilhadas históricas foi implantado em 2013. Que beleza. Muito legal. Gisela, fala um pouquinho sobre a tua história, a sua trajetória, como que a senhora chegou na viola de arame. Boa tarde, Júnior. Obrigada pelo convite. Dagmar, Anderson, tudo bom? Eu sou violonista de carreira desde criança. Fiz o ensino formal, conservatório, faculdade, tudo. Quando eu pleiteava o mestrado, que ainda não tinha no Brasil mestrado em violão, em performance, eu tinha que sair do Brasil e eu queria muito conhecer a prática do contínuo nas cordas dedilhadas. E ocorre que eu fiz um projeto e foi muito
Eu fui muito bem recebida pelo Royal Northern College, na Inglaterra, para desenvolver a pesquisa. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a família dos alaúdes graves, né? Tiorba, Arquilhuto, Guitarrone. Tive aula com Nigel North para aprender mesmo um pouco do instrumento, dessa prática. E enquanto eu estava lá, eu recebi uma carta da Ana Maria Kiefer, que é uma grande pesquisadora brasileira e cantora, e ela dizia que queria gravar as áreas do Tomás Antônio Gonzaga, e que na descrição dos viajantes, todos, né, que vinham ao Brasil no início do 19, falava-se numa tal de viola de arame. Então ela me pediu para pesquisar que instrumento era esse. E naquela ocasião eu só encontrei o método do Manuel da Paixão Ribeiro, que era a maior referência que eu tinha, e aí fui atrás então das guitarras, de como se tocava e tudo mais. Mas eu só encontrava também métodos de ponteado. Os métodos de época, pelo menos os que eu consegui naquele momento, nós estamos falando de 1982, não tinha internet, né, gente? Então, eu fiz toda a reconstrução idiomática daquelas áreas na viola, baseada no que eu tinha naquele momento, que eram os métodos de ponteado. Somente depois, com o desenvolvimento da pesquisa, é que eu fui chegar nas guitarras batentes italianas, enfim, na vihuela ordinária da Espanha, etc., que aí sim eram os instrumentos de rasgueado, né, como essa viola de arame. Esse primeiro CD que eu gravei, que era sobre as áreas de Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, eu fiz toda a reconstrução ponteada ainda, e eu toquei numa viola caipira, porque não tínhamos o instrumento. Um pouquinho mais tarde, o luthier Roberto Gomes encontrou uma viola de arame em Mariana, num antiquário. Ela não estava à venda, ela era um objeto de decoração pendurado numa parede do antiquário. Ele, como um super reconstrutor, ele conhece madeira como ninguém, ele viu que se tratava de um instrumento antigo, conseguiu convencer o antiquário a vender, o que seria na época R$50, R$100, trouxe para São Paulo, aí a Ana Maria Kiefer mandou fazer a prova de carbono para ver se tratava mesmo de um instrumento antigo, e aí bateu, era mesmo uma viola de arame de 1762, construída em São Paulo. Reputa-se até o momento o instrumento mais antigo já construído no Brasil. Está em posse da Ana Maria Kiefer e não tem mais valor. Enfim, é um instrumento de um valor enorme, né? E aí o Roberto Gomes fez a cópia para mim. E foi assim que eu comecei a pesquisar a viola de arame. Continuo violonista sempre, eternamente, lógico, mas me especializei nesse instrumento. Muito bacana. Me permita fazer um parênteses. Eu sou apaixonado por esse disco. É maravilhoso. Aliás, quem está assistindo, recomendo a ouvir esse disco. Ana Maria Kiefer, Delton Gloeden no violão. Na verdade, uma guitarra romântica, né? Porque ele usou, pelo menos, tem um programa de TV que vocês gravaram. Para fazer uma cópia de um Lacote para poder gravar conosco. E quem quiser conhecer esse disco, está no YouTube. É só digitar Marília de Dirceu. Vai aparecer alguns vídeos, né, sobre o assunto, mas vocês podem colocar Gisela Nogueira, por exemplo, o nome da Gisela lá, que vai aparecer esse disco. É um linkzinho, tem uma borda em azul, assim, é um disco de 30 e poucos minutos, mas eu recomendo, excelente o disco, maravilhoso. Anderson, vamos falar um pouquinho de você? Fala um pouquinho do seu trabalho, da sua carreira. Como que eu vim chegar nesse instrumento, numa guitarra que, vamos dizer assim, ela praticamente não tem nome, né? Ela tem vários nomes e não tem nenhum, né? Essa foi uma das coisas que me tirou o sono quando eu comecei a pesquisar isso, porque não tem nome esse negócio, né?
É o mal de ela estar num período de transição, ela está num período em que as coisas ainda não estavam muito estabelecidas, então ela pode ser chamada de guitarra de 6 ordens, guitarra clássico-romântica, guitarra espanhola somente, depende da situação, porque ela é uma guitarra que existiu, uma guitarra, um violão, uma viola, acho que o termo pode ser usado nesse sentido, os três, mas que existiu basicamente dentro da Espanha e Portugal, até 1830, 1840. É possível a gente ver já fotos, quadros, né, dessa guitarra com cordas simples, ao invés das cordas duplas. Ainda conservam as craveiras, mas já encordada com cordas simples, um pouco por causa da praticidade né, que resulta. Mas como que eu cheguei nisso, né? Tudo vai do violão também. Eu comecei, na verdade, tocando contrabaixo elétrico numa banda de rock, mas eu tinha um violão. Você é do meu time, então. Eu comecei igualzinho. Eu tinha um violão e a gente não tinha dinheiro para fazer aula naquela época, né? Em Guarulhos não tinha muitas opções. Então eu vi que o conservatório tinha aula gratuita, né? Conservatório de Guarulhos. E fiz a prova, passei e comecei a estudar violão clássico. E eu me encantei com o som do violão clássico, achava aquilo lindo. E aí começa a estudar o repertório, a gente chegou nas músicas antigas, aquilo me encantava. Desde Bach, Dowland, Luiz Milan, eram coisas que a gente ouvia no violão e falava, nossa, que bonito isso. Aí eu fui estudar na Escola Municipal de São Paulo, eu fiz a universidade. Em um momento eu fui fazer uma masterclass na Escola Municipal de Música com um quarteto de violões espanhol. E eu toquei Weiss, eu toquei uma suíte de Weiss. E aí, de repente, o cara falou assim, olha, por que você não lê do original isso? Eu, hã? Como assim, original? Tem isso? Nem tinha ideia de que tinha as tablaturas e tal. Aí ele me mostrou algumas cópias que eu podia procurar ler. Ele falou que ele construía o alaúde barroco que ele toca e que ele se divertia com aquilo. Ele começava a ler o alaúde barroco e quando ele ia se dar conta já era 4 da manhã. E aí quando eu ouvi o som desses instrumentos eu entendi o que ele estava dizendo. Eu ficava até mais do que as 4 da manhã ouvindo e quando eu conseguia os instrumentos eu ficava tocando. Meus 2 primeiros instrumentos, eles chegaram praticamente juntos. Eu encomendei primeiro um alaúde de 8 ordens, renascentista, e uma guitarra barroca de 5 ordens, né? A guitarra barroca, em geral, tem 5 ordens. É muito parecido, a Dagmar vai explicar isso melhor, que é muito, muito, muito parecido com as violas caipiras também. Então, esses foram meus 2 primeiros instrumentos. Eu estudei aqui em São Paulo, na IMESP. Depois eu conheci o Conservatório Manuel de Falla, em Buenos Aires. Eu tive aula com a professora de lá e decidi ver como é que é, porque aí eu teria professores de um nível muito alto, a produção musical é muito intensa lá, então eu decidi ir para Buenos Aires. E lá eu nunca tive aula exatamente com ele, mas eu conheci um professor chamado Gabriel Schebor. Eu sempre fui a quase todos os concertos possíveis dele, e de repente ele aparece com uma guitarra que não era barroca e não era uma guitarra romântica. Ele apareceu com um negócio de cordas duplas, que eu falei, que som lindo tem esse instrumento, que impressionante. Depois eu fui para a Espanha, e aí eu tive contato com os luthiers da Espanha, o Julio Castanho Soler. Ele trabalha com uma pesquisa os instrumentos dele são baseados na família Pajes, dos construtores espanhóis, que são exatamente eles que constroem essa guitarra. E aí eu tive contato um pouco com como que era esse instrumento. Então, quando eu voltei para a Argentina, eu tive um apoio, eu consegui um apoio para conseguir esses instrumentos, e encomendei uma guitarra de 6 ordens, com Sebastián Nunes, é um luthier que eu admiro demais, e ele fez um trabalho primoroso também nesses instrumentos. Então, essa foi a maneira que eu cheguei à guitarra de 6 ordens, assim, foi através do contato com os professores em Buenos Aires e dessa viagem à Espanha. Maravilha, muito bom. Bom, vamos começar a mostrar então um pouquinho desses instrumentos, né? Até para situar o pessoal de viola que está chegando, para vocês entenderem um pouco a situação. O que é citado como guitarra, isso no século XVI, século XVII, século XVIII, era o que os portugueses chamavam de viola, né? Então, a gente vai mostrar os instrumentos, né, para vocês terem uma noção. E esses instrumentos eles eram considerados em Portugal e depois no Brasil por tabela, por viola pelo português,
né? Nós vamos começar com a Dagmar. A Dagmar vai mostrar o primeiro instrumento, que é a vihuela, né? Dagmar, você podia falar um pouquinho desse instrumento para a gente? Então, esse instrumento é mais conhecido como vihuela. Eu evito muito entrar nessa parte de terminologia, porque é muito complexo. Eu conheço como vihuela. Então, é um instrumento que foi usado na Espanha. Fala, que você fala alguma Não, coisa? é que, por exemplo, em Portugal, né, eles conheciam como viola de mão esse instrumento, né? A viola de mão, a vihuela de mano, né? Ah, O espanhol verdade. falava vihuela, Viola né? da, E o viola da português mano. falava É, viola da de mão, mão, né? exatamente. Tanto que há, né, o regimento dos violeiros de Lisboa, 1572, se eu não me engano, que falava, né, que o cara, para ele receber o ofício de luteria, ele tinha que construir uma viola de 6 ordens, né? Então, que viola é essa? É essa violinha que você está segurando aí. É. Pelo que eu li, a primeira menção a esse instrumento foi no Tratado de Juan Bermudo. Lá ele descreve os instrumentos de cordas dedilhadas, ele cita 7 vihuelas de diferentes tamanhos, e ele fala desses instrumentos aí, vihuela da mano, vihuela de penhola, né, a de plectro, né? Mas esse instrumento é aquele repertório que tem nos livros dos 7 vihuelistas espanhóis, é para esse instrumento com afinação em sol. Então a primeira corda é simples, ela é toda dupla, com exceção da simples, como a maioria dos instrumentos antigos, né? Então a primeira é simples, é um sol. A segunda, ordem, porque pares de cordas a gente chama de ordem. Ré, a terceira lá, a quarta fá, a quinta dó e a sexta sol. Então essa é a afinação. Se você coloca um capotraste no violão na terceira casa, fica com essa afinação. Você só tem que lembrar de abaixar a terceira corda, né? Meio tom. E uma coisa interessante, qual que é o material que é empregado nessas cordas? Antigamente era tripa, né? Eu uso, Antigamente era eu corda de uso, tripa. eu uso Nile Gut. Nylgut é uma É. corda que veio para substituir o encordoamento de tripa, né? De Esse uma certa tripa, maneira. os trastes são de tripa, né? Esses que vocês veem amarrados aqui, que estão até meio saindo do lugar. Eles são Embora, amarrados, né, ao braço, né? embora você pode movimentá-los conforme o temperamento que você deseja, né? O repertório histórico tem muito disso, né? De manipular os temperamentos, né? Da música. Então, essa aqui é a vihuela, e os 7 livros que a gente tem disponível hoje tem bastante informação importante sobre técnica de mão direita, teoria musical, e esse repertório ele é todo baseado na música polifônica. Esse é um instrumento renascentista, né? Ele é É, do Renascimento. Para século quem não XVI, sabe a exatamente. época do Renascimento, a gente está falando aí século XVI, talvez metade do século XV também, um pouquinho mais para frente, né? Século XVI, né? Talvez nem entre no século XVII a vihuela, né? Ou a viola de mão, né? Ela nem chega ao século XVII, apesar de que há algumas reminiscências que aparecem de vez em quando, mas a grande época dela, em torno de 1550, 1570, mais ou menos, a gente está falando aí, né? Eu não decorei a data de todos os livros de vihuela, mas eu costumo me basear pelo repertório. Então, os livros foram publicados quando? 1551, enfim. Então, é bem século XVI mesmo. Esse Século repertório XVI. é bem século XVI. E o Eu, repertório trabalha bastante com entrelaçamento de vozes, que é uma coisa muito importante do violonista hoje estudar, né? Para adquirir destreza, principalmente na mão esquerda, você trabalhar com as texturas musicais, né? eu vou colocar um videozinho para a gente dar uma escutada. Eu vou colocar aqui agora. Agora é o momento de tensão agora, porque é a primeira entrevista que eu estou fazendo colocando vídeo de música. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou colocar um vídeo da Dagmar tocando esse instrumento, pra vocês darem uma escutada no som dele. Pra você ver como que era essa música, como que era feito isso daí.
tela, muito bonito. Então esse é o instrumento do Renascimento, né? Agora, esse instrumento ele andava paralelamente com outro instrumento, essa era a vihuela, que era a guitarra, né? Infelizmente a gente não vai ter aqui a guitarra de 4 ordens, né? Que é bem da época da vihuela, né? A guitarra de 4 ordens, mas a guitarra de 4 ordens ela vai para 5 ordens no final do século XVI, que é esse instrumento que a Dagmar está segurando. E a Dagmar vai falar para vocês agora. A gente chama de guitarra barroca esse instrumento, mas em Portugal, por exemplo, há muitos luthiers que constroem esse instrumento que chama de viola barroca, né? Que era um instrumento conhecido por viola naquela época. O português também entendia esse instrumento também como viola. A Dagmar vai falar um pouquinho desse instrumento para vocês aí. É uma guitarra de 5 ordens, ou guitarra espanhola, ou ainda guitarra barroca, né? Então é um instrumento de 5 ordens. A primeira corda simples, a segunda dupla. Essa afinação é a mesma do violão, todo mundo conhece. Sol, o ré e o lá. O charme Sem o desse bordão, instrumento, sem o bordão, né? Sem o o bordão charme ali, desse né? instrumento justamente é porque ele não possui bordões. E você pode oitavar tanto a terceira ordem, quanto a quarta, quanto a quinta. Ou seja, você pode alterar a afinação dependendo da obra que você vai tocar. Fala um pouquinho sobre a reentrância, porque o pessoal não sabe o que é a reentrância e dá para mostrar bem aí, né? Eu acho, justamente por esse detalhe da guitarra barroca eu considerar um charme mesmo, eu faço questão de deixar uma reentrância na terceira ordem também. Tem muita gente que critica isso, mas eu gosto muito disso aqui. Gosto muito desse efeito. Campanela, esse efeito, né? Se chama campanela, né? Se eu não coloco uma oitava nessa terceira ordem, eu perco esse efeito do solzinho. E eu uso muito esse efeito nas minhas improvisações. Então Ou seja, eu gosto muito. pro pessoal entender o que você está fazendo, é como se você estivesse tocando uma escala, Aqui, só ó. que Se você eu não tocar. está fazendo a escala assim, né? Você Cadê minha está mão esquerda? Eu não tô achando minha mão. Aqui, se eu fizer. arpejando a escala, né? Se eu fizer aqui, ó. Né? Na primeira posição seria isso. Mas aí, em cordas diferentes, né? Ou Tem seja, é esse como se você efeito tivesse de sinos, né? é como se você tivesse um dó na segunda corda, e você tem um ré na quarta, você tem um mi na primeira, você tem um fá na quarta. Porque o Ela ré, não é linear, porque o né? ré também tá oitavado aqui, né? Então eu tenho um recurso da nota aguda aqui também na quarta. Na quinta, a minha tá uníssono, que não tem bordão nenhum aqui, né? Então eu toco tudo que eu toco, eu uso essa afinação. E o material das cordas é o mesmo da vihuela? Eu uso Antigamente era tripa, Nile né? Se Gut, usava tripa nas cordas e nos trastes também, né? exatamente. Os trastes são móveis, ou seja, você consegue mover os trastes, consegue... É o Exatamente. mesmo, Uma coisa mesmo legal de pensamento da falar vihuela. é que o rasgueado surge com esse instrumento, né? Essa Ou técnica seja, do rasgado que a viola, o violeiro usa muito, né? muito. Então vem daí, né? A Desse vihuela não se instrumentinho aqui. usava o rasqueio. Não. Aquele instrumento anterior, não. Não, viola não. A guitarra de 4 ordens, talvez, embora eu não tenha tanto contato assim com o repertório da guitarra de 4 ordens, mas eu acho que ali já tem elementos de música popular a ponto de usar a técnica do rasgueado. Mas a guitarra barroca, ela desponta nesse contexto de música de acompanhamento com essa técnica, também conhecida como batuto, né? Batente. Uhum. Vou colocar um videozinho teu tocando o instrumento. Vou mais uma vez aqui entrar aqui no meu computador para puxar o vídeo da Dagmar tocando a guitarra. Qual que é essa peça, Dagmar, que vai tocar? A Marionas, ela é em estilo misto, interessante falar. Ela tem o estilo misto no sentido de ter o dedilhado, a técnica herdada da vihuela, né, o instrumento que veio antes, e o rasgueado. Então é uma peça em estilo misto. Muito bom, vamos escutar então a Dagmar tocando Marionas.
Muito bonito. Palmas. Muito bom. Então essa é a guitarra barroca, conhecida também como viola barroca. E agora nós vamos ver a versão com corda de arame desse mesmo instrumento, que a professora Gisela Nogueira vai nos apresentar, que é a viola de arame. Gisela, poderia falar um pouquinho pra gente da viola de arame? Como que é esse instrumento? Ele é parecido com a guitarra barroca? Quais as semelhanças, as diferenças? Ele é uma guitarra barroca, não há diferença. Na verdade, esse instrumento que eu toco, que é um instrumento ibérico português, ele era chamado de viola de arame, é uma guitarra barroca. Ela tem esse caráter mais popular, daí a corda de arame, que era muito mais barata, né? E a corda de tripa tinha algumas características que, por exemplo, de cada X cordas você encontrava uma boa. E o arame não tinha esse problema, era feito com arame ou prata, né? Liga de metais ou prata, e normalmente elas não davam problema. Então era um instrumento mais acessível, né? Tocado pelo povo, etc. Exatamente por isso que ele precisava de uma grande sonoridade, ele era tocado em ambientes abertos, na rua mesmo, em folguedos e tudo mais. Então, essa viola de arame, que foi a histórica, né, a mãe de todas as violas, tanto no Brasil, das violas brasileiras, quanto nas Ilhas dos Açores, elas têm cordas triplas, né, no grave. Vou tentar mostrar. Deixa eu ver se eu pego isso, uma luz melhor, tá vendo? Então, são 3 cordas duplas no agudo e 2 triplas no grave. Aqui também tem uma particularidade minha, eu uso Ou seja, ela tá igual a da Dagmar, mas, em termos da maneira como você encordoou. Exato. Agora, os registros históricos são todos tardios, né? O primeiro, acho que é o livro do Conde Redondo, depois o Manuel da Paixão Ribeiro, eles vão falar do bordão, né? Eles já usavam o bordão, agora esses registros são somente fim do 17 e início do 18, então provavelmente já tinha essa necessidade do grave. Como eu toco o repertório anterior e essas violas, elas sempre existiam, por exemplo, as guitarras inglesas, que são sistros, né? São descendentes das guitarras sarracenas, tem aquele outro tipo de formato. E essas, que são as descendentes das guitarras latinas, que são o formato de 8, né? São instrumentos desde a Idade Média, já se tem notícias deles. Eles vão mudando. Ora tocado com plectro, etc. Os sistros, eles conservam as mesmas afinações e características das violas, as guitarras inglesas, né? Tanto que o repertório transita entre as violas e os sistros. Tanto que o rasgueado, Dagmar, pode ser que tenha surgido no sistro, ou na viola, ou em ambos, porque são contemporâneos, na verdade. São instrumentos. O Ernesto Veiga de Oliveira, um grande musicólogo português, ele faz um estudo maravilhoso sobre esses instrumentos. E eles vieram para o Brasil também na mesma época dessa viola. O Debré, por exemplo, registrou, ele chama tudo de viola, mas quando você olha o formato, são os sistros, né? Tem na iconografia já do Brasil tanto as violas quanto os sistros no mesmo período, foram sempre contemporâneos. E são instrumentos basicamente de rasgueado. A reentrância numa viola de arame, ela é bem mais audível, né? A viola de arame tem uma ressonância extraordinária, que a corda de tripa, as cordas que a Dagmar estão usando, elas têm um pouquinho mais de ressonância, na verdade, do que as tripas. Eu toquei em vários instrumentos de tripa, você ouve o ataque e mais nada, né? Morre imediatamente com a corda de tripa. Eu conheci um grande luthier de cordas de tripa na Inglaterra, ele chegou a fazer cordas para um arquilhuto que eu toquei e para uma guitarrinha latina que eu usei para tocar numa ópera do Britten, que falava de um citane.
mas não tinha esse instrumento no Museu de Instrumentos do Royal College, então eu usei uma guitarrinha latina no lugar. Era um instrumento que aparecia no palco e tal. E aí eu mandei fazer essas cordas de tripa para aquela ocasião, e esse luthier fez para mim. Efraim, não me lembro sobre o nome dele agora. E é horrível, é horrível. Primeiro que você tem que encurtar demais as unhas, porque é impossível tocar cordas de tripa com unha, elas quebram. A cada toque vai levantando fiapinhos e elas estouram. E elas são caríssimas. Então, não é possível afirmar categoricamente que as cordas de tripas não eram tocadas com unha. Isso eu posso afirmar porque eu fiz essa experiência, eu estourei muita corda. A sorte que eu tinha um luthier lá em Manchester, onde eu toquei nessa ópera. Agora, as cordas de arame já se falava muito em usar as unhas. Então, você tem referências de unhas desde os cistros e depois já nos próprios arquilhutos, com Pitinini. Ele fala em utilizar a unha, que é melhor tocar com unha do que sem unha, porque tem mais ressonância e tal. E, enfim, e aí que eu iniciei minha pesquisa sobre o alfabeto musical, que é essa escrita própria para o rasgueado, que a Dagmar, inclusive, está indo a fundo agora, né, no doutorado. E... O que é, Dagmar? Solta o microfone. Contar que a minha orientadora é a Gisela. Ela faz doutorado comigo, é verdade. E eu tô doido para fazer mestrado com ela. E aí que eu cheguei nesse repertório do alfabeto, há alguns anos atrás, eu ouvi falar do Saldívar 4, e aí foi até o Alexandre, o alaudista, que me conseguiu uma cópia desse Kodesh, né? E fiquei encantada. Ele é atribuído a Santiago de Múrcia, ele é anônimo, na verdade, mas atribuído a Santiago de Múrcia por N razões, porque foi encontrado no México, e o Santiago de Múrcia esteve lá como professor de guitarra do Virrey, né? Não lembro o nome agora, que esteve no México, morreu lá, inclusive. Então, há realmente grandes chances de ter sido ele a escrever. O tipo de tablatura confere com a do Santiago de Múrcia, enfim. E ele era um grande guitarrista, tanto que ele se aprofunda, né, nas técnicas de rasgueado que ele encontrou lá. Ele é o primeiro a notar o golpe, né, o rasgueado com ruídos, né? Que são rasgueados que incluem a percussão, né? Basicamente, essas violas, elas tinham mesmo essa função, não só harmônica, mas rítmica, né? De prover as danças de rua e acompanhar cantos e etc. Enfim, acho que é isso. Eu gravei muitos discos, eu estou lançando agora, viu? Aliás, você vai mostrar um dos que está saindo agora na internet, todos pelo selo Sesc. Esse ano eu estou lançando o Mar Anterior com o Grupo Ânima, também pelo Sesc, já está online. E esse ano saiu, era para sair em DVD, mas com a pandemia o Sesc disponibilizou o vídeo do movimento violão que eu fiz com essa violinha, toquei solo, toquei com a harpa da Silvia Ricardino e depois toquei violão com orquestra. Aliás, foi um concerto que o Achille Pique escreveu para mim, eu fiz a estreia lá naquela noite. Já está online. Vai mostrar um trechinho, não vai? Antes de mostrar o trechinho, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. A guitarra da Dagmar, ela tem pares e a primeira é simples, né? A senhora mostrou a distribuição das cordas, né? A gente tem dupla, 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 trio e trio, certo? Certo, certíssimo. Ou seja, no caso da tua, a primeira é dupla, né? A primeira é dupla. Sim. Todas as violas de arame têm essa característica, a primeira é dupla. As violas da terra, e os trios? Todas usam também. E no caso dos trios, de onde vem isso? Por que os trios de corda em vez de dupla? Olha, não há registro de um fundamento para isso, mas pela minha experiência e pela toda a minha pesquisa,
buscava-se maior sonoridade, maior ressonância. Instrumentos que tocavam ao ar livre, eles tinham que ter uma grande ressonância. Então, eu só posso crer que era para aumentar volume e ressonância do instrumento. E são instrumentos tipicamente da técnica batente, né, do rasgueado. Então, é a única explicação possível para as cordas triplas. Uma coisa que eu vejo na viola portuguesa, né, por exemplo, a gente tem a viola da terra, a viola tueira, que tem os trios, né? Eu acho que tem uma outra, aliás, acho não, tem uma outra viola que eu não vou me lembrar agora o nome, acho que é a viola da terra. Tem a viola da terra, que também tem a mesma configuração, e tem uma outra viola da ilha terceira, que ela tem 6 ordens. Então ela tem 15 cordas em 6 ordens. Então a gente tem trio, 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 par, par, par. Tanto que nessa feira, a gente vai ter um violeiro fazendo uma apresentação de viola da terra de 15 cordas na feira. Ele vai fazer uma apresentação e tem uma palestra de violeiros portugueses. E tem um violeiro também com uma viola da ilha de terceira. E a maneira como eu vejo eles tocarem é até curioso. Eles usam as cordas, os trios, como um acompanhamento. E as 3 cordas duplas é onde eles fazem o solo. Então você vê que raramente, ou às vezes quase nunca, é raro você ver eles virem com a melodia para as cordas, para os bordões, ou seja, para a quarta, quinta ordem, sexta ordem, né? Geralmente a melodia fica nas 3 primeiras e as 3 cordas triplas servem para o acompanhamento. E aí você percebe que o som é bem cheio mesmo, né? Ele é bem cheião. Você tem 2 cordas finas de uma grave, mas o som é bem mais cheio, por exemplo, que de um par de corda. Talvez possa ser por isso, para se acompanhar de repente num solo. Porque a diferença de tensão é enorme, né? Entre um par e um trio de corda, né? Certamente nas folias, quando você vai toar, pontear, você ponteia no agudo. E é fato que as cordas triplas têm essa função do rasqueado mesmo. Tem uma característica especial na viola da terra, em particular da micaelense, da Ilha de São Miguel, que a viola da terra da Ilha de São Miguel, ela é tocada só com o polegar. Eles fazem o dedilho e o rasgueio todo no polegar. Não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer. É uma técnica extraordinária. Todo o dedilho é feito aqui, no polegar. Eles têm uma habilidade, eu ainda não sei. Que o movimento é de subida e descida. Eles usam o polegar como uma palheta. Extraordinário de polegar. Eles tocam com unha, logicamente, são cordas de arame, a prática maior é unha mesmo, né? E eles fazem isso. Na ilha terceira, eles usam o dedilho no indicador e o polegar para fazer o rasgueado e os baixos, né? Então, lógico que tem a ver com a construção acompanha as necessidades, as demandas, né, daquele repertório. As violas toeiras eram mais ponteadas mesmo, porque elas faziam o acompanhamento e você usava bordões, né, como fá bordão, enfim. Mas as triplas é certeza que era por conta do volume do rasgueado, né, que é extraordinário o volume mesmo. Não é brincadeira, eu toco com percussão e eu consigo me fazer ouvir, né? Mas muito só no rasgueado, no ponteado é impossível. Vamos escutar um pouquinho dessa viola? Eu vou colocar um trechinho aqui da apresentação do Sesc. Deixa eu encontrar aqui. Tá, já está aqui. Então vou fechar o meu microfone.
Uma pena que deu uma travadinha no vídeo, mas acho que deu para o pessoal ouvir a sonoridade, né, bem mais aberta, né, que a das guitarras barrocas, né, por causa do tipo de corda, da ressonância, né, muito bonito o som. E a ressonância é bem mais evidente, né, no instrumento de arame, porque ela soa muito mais, ela ressoa por mais tempo, então você ouve melhor as dissonâncias, etc. No caso foi cortando, né, foi picoteando. Uma pena. Mas eu gosto muito do Kapsberger, ele foi um grande tiorbista e guitarrista. Todo tiorbista tocava guitarra, por conta da afinação, que é a mesma, na verdade, né? Tirando a entrante aguda em Lá, depois vem Mi, Si, Sol, Ré, Lá. Né? Então, o próprio Kapsberger comenta isso, né? Que todo tiorbista era guitarrista também. E eu gosto muito de tocar o repertório dele. Eu fui uma das primeiras pessoas a pesquisar a obra dele, na verdade, por conta do meu mestrado, né? Então eu gosto. De vez em quando eu toco umas coisas dele na guitarrinha também. Muito bom. Anderson, vamos falar um pouquinho desse instrumento que não tem nome? Como é que é essa história aí? Só para vocês entenderem um pouquinho da evolução da história, né? A gente falou sobre a vihuela, que era um instrumento de 6 ordens de corda renascentista. Paralelamente à vihuela, existiam a família das guitarras. Na época da vihuela, guitarras de 4 ordens. Depois, no barroco, a gente tem as guitarras de 5 ordens, né? Que foi o caso, a Dagmar mostrou uma guitarra com corda de tripa, de 5 ordens. Hoje na Yogut, mas na época era tripa. A Gisela mostrou a viola de arame com 5 ordens, com corda de arame. E agora nós vamos ver um instrumento que vem após os instrumentos de 5 ordens, que é a guitarra, eu chamo de guitarra clássico-romântica, por ser um instrumento do clássico romântico, né? É um instrumento que é muito semelhante às guitarras barrocas, mas ele já tem o acréscimo de uma 6ª ordem. Poderia falar um pouquinho para a gente desse instrumento, Anderson? Claro. Esse instrumento ele não tem nome específico porque ele está numa fase de transição. Ele aparece quando as guitarras barrocas elas já não se adequam tão bem à nova textura da música. Então, a gente vai notando que a escrita para essa guitarra já praticamente não tem rasgueados. Embora é sabido que os espanhóis rasgueavam e talvez a manutenção das cordas dupla favorece um pouco esse tipo de linguagem. Mas dentro da notação dessa música, as partituras, elas começam a ser escritas em partituras. Já não tem mais notação para tablatura. Talvez no começo, entre um ou outro método, exista ainda a transição entre uma coisa e outra. O primeiro registro que tem dessa guitarra é num jornal de Madrid, em que está havendo uma guitarra de 6 ordens, de 1760. Então, eu imagino que ela foi construída na década de 50 para 60 do século XVIII. Então, esse é o primeiro registro que tem. Existem métodos que foram adaptados de guitarra de 5 ordens para 6 ordens, como um suposto compositor chamado André Soto, que ele, na verdade, copia um método de 5 ordens para 6. Por que o acréscimo da 6ª ordem? Por que foi acrescentada essa 6ª ordem ao instrumento? Na sua opinião? É bem provável que isso não tenha sido exclusivo dessa guitarra. Experiências desse tipo já deviam ter sido feitas dentro do barroco. Porém, isso se estabeleceu. Essa que é a grande diferença. Essa 6ª ordem se estabeleceu nessa guitarra. E muito provavelmente porque a textura da música mudou. O que antes era o contraponto que a Dagmar falava, em que você trazia uma condução numa voz e eventualmente fazia um acompanhamento, que era basicamente uma condução melódica também, a 2 ou a 3 vozes. Essa textura foi mudando gradativamente para uma melodia e um acompanhamento, que podia ser dentro de um baixo ou dentro de arpejos que fossem acompanhar uma determinada melodia. Ou seja, a textura da música mudou e muito provavelmente com essa mudança aquela guitarra barroca já não era interessante, já não funcionava para transportar essa música para o instrumento. E o termo que eu falei, assim, ela é um pouco antes do clássico, na verdade, porque quando você pega os livros de Matias Maestro, por exemplo, você encontra a palavra sonata. E qualquer pessoa que foi no conservatório sabe que a sonata tem tudo a ver com o romantismo, com o classicismo, mas ainda não é essa sonata que está lá.
é uma sonata completamente diferente, muito ligada ao barroco. Uma sonata que tem duas partes, uma seção A e uma seção B. A forma sonata, não é né? ainda Você fala a forma sonata, né? Que depois veio com Mozart. Não é a forma sonata. Isso. Quando a gente vê sonata no Codex do Peru, ou quando as obras de Abreu Tirado, ou nas obras de Matias Maestro, a gente está falando de uma sonata barroca. Eu entendo o que você está falando, porque eu estou estudando a sonata número 2 do Matias Maestro. Ah, sim. Que é aquela que você tem que ler com lupa, né? Você tem que ler com lupa a partitura, né? Porque é uma folha deitada, mas o cara espremeu 7 minutos de música em 2 folhas, né? Então você tem que ler de lupa. E ainda tem o problema de que a minha cópia sai um pouco da folha de trás, quer dizer, você tem que ler com lupa e com muito cuidado para ler a linha certa, para não sair lendo a linha da folha de trás. Então, esse instrumento ele é basicamente encordado com tripas, corda de tripa, só que diferente da Dagma, já me perguntaram numa apresentação, isso é uma vihuela? Porque tem exatamente o mesmo número de cordas. Se vocês conseguirem ver... Aliás, é bom você falar um pouco sobre isso, a diferença do instrumento da Dagma para esse instrumento, porque tem diferenças entre os dois. Afinação, os trastes... Sim. As vihuelas, como a Dagma falou, elas eram de diferentes tamanhos. Existem vihuelas que possivelmente eram tocadas na afinação próxima ao que a gente chama de Mi, ou talvez até mais graves do que isso. Haviam vihuelas muito grandes. Então, a primeira corda, em geral, é simples, mas há muitos registros em que isso é possível de ser tocado duplo também. Aí depois eu tenho 2 cordas, para a corda Si, como na viola caipira. A minha terceira, para esse instrumento, já não funciona a corda aguda como a Dagma usa na guitarra barroca, porque a textura já muda bastante. Então, a necessidade de eu gerar acompanhamentos enquanto eu estou fazendo uma melodia faz com que, se eu tiver uma corda aguda aqui, ela pode se confundir com a melodia principal. Então, não ia funcionar porque essa música, porque esse instrumento necessita. A quarta corda, eu estou usando uma configuração ainda do século XVIII. Eu estou usando oitavas, como na viola caipira, agudo e grave. Na quinta eu estou usando agudo e grave, e na sexta também. No século XIX, a gente já tem o livro de Ferrandieri dizendo que não, que só a oitava deveria ser colocada no bordão da sexta corda. Isso possivelmente por essa questão de ser uma corda muito grossa, e se você colocasse 2 pares muito grossos aqui, possivelmente eles se chocariam e não dariam o som necessário. E ficariam com um som bastante apagado. Então, esse parcial agudo ajuda a dar um pouquinho de brilho nessa corda, já no século XIX. Mas no século XVIII, é possível que se encontre mais essa configuração que eu estou usando com as oitavas. Muito interessante. Os trastes dela é tripa também, que nem os instrumentos que a Dagma mostrou? Ou já é o traste fixo? Já é fixo, já é de metal, já possuíam a tecnologia para trabalhar o metal nessa época. E uma diferença também é a boca, né? O instrumento da Dagma tem uma roseta aqui. Esse instrumento o enfeite já sai de dentro da boca e vem para a lateral, como vai ser o violão moderno, a viola moderna. Algumas características é parecida com a da Gisela, que até esqueci de perguntar para ela, né? A viola de arame também a corda, o traste ele não é de tripa, porque obviamente a corda de arame vai cortar o traste, né? Então tem que ser o traste fixo, né? Não dá muito, não ia dar muito certo. Então aí já é o traste fixo, né? Ou seja, a gente já está se aproximando do violão, na verdade, aí, né? Sim. Aqui você vê que ele já tem todos os baixos que o violão tem. Já vai ter a afinação que o violão tem. Ela ainda mantém as oitavas aqui, por uma questão de especificações acústicas e equalização do instrumento, mas tá aqui, já é basicamente a estrutura que o violão vai ter. Aí, no decorrer do século XIX, realmente as cordas duplas vão perdendo o gosto. As pessoas vão perdendo o gosto pelas cordas duplas e vão ficando com as cordas simples. Né? E uma coisa curiosa é que desse instrumento aí aparece, né, o instrumento de 6 cordas simples, a princípio muito semelhante a esse em termos de tamanho, né? Talvez até acho que um pouco menor, né, que a tua, né? Ela é um pouco grande. Mas é mesmo tamanho ou um pouquinho menor? Eu acho que a escala é um pouco menor e as dimensões podem ser menores porque não necessita um cravelhado tão grande. Né? Por causa Aqui tem 12 cravelhas. Num instrumento você consegue ter só
6, no instrumento E com corda uma simples. coisa muito interessante que é legal colocar é que esse instrumento de 6 cordas simples, quando ele surge num primeiro momento no Brasil, eu não sei em Portugal, mas eu sei que no Brasil era chamado de viola francesa. E há vários jornais de anúncios de aulas de viola francesa, vende-se uma viola francesa, isso década de 1820, década de 1830, né? O que é uma coisa muito interessante, porque muitos pesquisadores hoje consideram viola um instrumento de 5 ordens de corda. Para você ver que naquela época não era o número de corda, não era o tipo de corda que definia o instrumento ser uma viola, e sim o formato. Né? Ou seja, se chamava um instrumento de 6 cordas simples de viola. Né? Depois veio a palavra violão, Brasil, em alguns lugares de Portugal, e no resto do mundo era guitarra, Espanha, né? E em outras localidades. Né? Mas é muito interessante essa colocação, porque hoje se define viola como o número de corda, o material da corda usada, tal, e naquela época era mais o formato do instrumento, né? Era o que definia o que era a viola, né? Isso é uma coisa interessante no termo, o uso do termo O naquela formato época. e a região em que estava, porque Também, é porque na possível que Espanha era você guitarra. encontre isso. Se você encontre textos se referindo a esse instrumento como vihuela. Então, uma coisa que acontece do século XVIII para o século XIX é que o protagonismo, o centro das guitarrístico deixa de ser um pouco a Espanha e passa a migrar um pouco mais para o centro da Europa. Você pega o exemplo de Fernando Sor, por exemplo, que migra da Espanha para Paris. Tem o exemplo do Salvador Castro de Ristal, também, que é um guitarrista espanhol, que migra para Paris, e por causa dele a gente tem muitas das obras escritas pelos compositores espanhóis, porque ele publicava em Paris obras de compositores espanhóis para guitarra. E é interessante, porque obviamente na Espanha o instrumento tocado era esse aqui. Mas Castro de Ristal, ele publicava na França para a guitarra que eles tinham lá. Para a guitarra, provavelmente, essa que você falou, a guitarra francesa, um possível modelo Lacote, ou os modelos que estavam em voga na França nesse período. Ou seja, esse instrumento tinha repertório intercambiável entre instrumentos de corda simples e vice-versa. Não dá para você saber quando era feito para esse instrumento, porque não está escrito guitarra de 6 ordens. Eles simplesmente colocam guitarra e você descubra para qual. Então, a gente tem que ir pela região que a pessoa morava. Então, se ele era espanhol, muito provavelmente ele tocava com essa guitarra. Um exemplo são os quintetos do Boccherini. Boccherini, os quintetos não são originais para guitarra. Ele faz transcrições de quintetos para outros instrumentos e adapta para a guitarra. No entanto, a guitarra que se tocava em Madrid entre 1770 até 1800, a primeira década de 1800, que é quando Boccherini faleceu, era esse. Então, muito provavelmente, as transcrições feitas por Boccherini eram para esse instrumento. O que não impede de você tocar com uma Lacote, nenhum problema. Mas o fato é que é difícil delimitar onde está um e onde começa o outro. Agora, esse instrumento foi muito usado na América, né? Ele chega na América e a gente tem aí um método peruano, tem o próprio, a gente citou Matias Maestro é peruano, né? Ou seja, esse instrumento foi usado no México também, né? Então ele foi um instrumento bastante usado nas Américas também, né? Sim. É difícil de saber se ele era de fato peruano. O fato é que a colônia, a América, teve uma possibilidade de preservação de alguns desses manuscritos para viola, para instrumentos de cordas dedilhadas. Primeiro, porque se usava muito, não é? Nessa região. Por exemplo, no Chile foi encontrado um códex atribuído a Santiago de Múrcia. E está muito longe do México, muito mais longe de Espanha. Então, assim, de fato, a América tinha um consumo desse tipo de repertório para instrumentos de cordas dedilhadas, por isso se preservou, mas é difícil de saber exatamente se Matias Maestro era peruano ou se em algum momento ele era espanhol. Eu não tenho certeza dessa informação. Se você tiver, depois você confirma para mim. Eu digo peruano por causa do próprio livro, né? Se você pegar a capa do caderno de música, né? Ele fala lá, né? Lima, sim, 1786, se eu não me engano, uma coisa assim. E aí tem claramente, né? O carinha ali, a desenho de um carinha tocando uma guitarra dessa, você conta, né? As cravelhas, muito bem desenhado, por sinal, porque a iconografia é perfeita, né? Ou seja, não tem nem como contestar que o cara, quando fez aquilo ali, pelo menos ele estava pensando num instrumento desse, né? Ou eles tinham esse instrumento ali em torno deles para
para aquela capa ter sido desenhada daquela forma, né? E na própria capa fala, né? Peru, Lima, Peru, se não me engano, e o Sim. ano, O livro de cifras, né? 1786. O livro de cifras também, do Peru, é muito claro que É que esse o do instrumento Matias foi um Maestra é instrumento que... mais contundente, né? Não tem como contestar, porque tá escrito desse tamanho na capa, né? Não tem É como verdade, contestar isso. é a grande prova, né? É a foto, vamos dizer assim. É a grande prova, né? É, uma coisa interessante, me permita eu puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, porque eu sou o único que não vou falar aqui, mas hoje eu vou me permitir falar só um tiquinho só, né? Eu sou violeiro e o tipo de viola que eu toco é uma viola de 12 cordas com 6 pares. E quando eu comecei a tocar essa viola, eu fui pesquisar o meu instrumento. Eu sempre fui fascinado por história, né? Não é à toa que eu tô aqui hoje. Eu gosto muito de história. E fui fazer, tanto que o meu TCC da faculdade é sobre as violas de 12 cordas em 6 ordens. E, assim, tudo que a gente fala de história, na verdade, a gente não viveu, a gente não estava lá para saber, então muitas coisas são suposições, ou, né, a gente tem algumas coisas que são certezas porque estão documentadas, né? Mas o trabalho de um historiador é quase um trabalho de investigação. A gente, às vezes, lida muito com suposições, né? Nem sempre a gente tem a certeza das coisas que a gente está falando. Mas o fato é o seguinte, há um instrumento em Lisboa, que está no museu, eu vou falar pela terceira vez essa palavra nessa feira, e eu vou errar essa palavra. Etnologia, acertei? Etnologia, né? Falei certo? Me socorram, pelo amor de Deus. É isso, né? Etnologia. Museu de Etnologia de Lisboa. Existe uma guitarra lá, construída em Lisboa, por um tal de José. Dizem que é um José Coelho, mas não se tem muita certeza, porque o selo dentro está meio estragado. Né? Mas é um instrumento de 6 ordens de corda de arame, muito semelhante à sua viola, só que menor, num tamanhinho menor, ou seja, escala de 50 centímetros, pequenininha, né? E aí eu vou puxar um pouco a sardinha, porque fazendo referência ao instrumento que eu toco, né? Que na minha opinião, nos meus estudos e no meu achismo, vem desse instrumento que você está segurando, né? Assim como acho que tem muito a ver o instrumento da Gisela com o instrumento da Dagmar, de 5 ordens de corda, ou seja, a gente tem um instrumento de 5 ordens com corda de tripa, a gente tem um instrumento de 5 ordens com corda de arame, a gente tem um instrumento agora aqui na parte de cima do vídeo, vou te dar a palavra, peraí, com 6 cordas de tripa e o instrumento com 6 cordas de arame. Só que é um instrumento que era muito raro. Não era um instrumento tão popular quanto a viola que a Gisela toca. Gisela, pode falar. Eu queria fazer uma parte, porque eu pesquiso há muito tempo. E eu já encontrei coisas extraordinárias. Eu fui tocar uma vez em Milão e eu visitei o Castelo Sforzesco, que, aliás, é de onde surge o Panettone, né? Mas não tinha o seu balduco lá, né? Uma sala de música. Não tinha, era Sforzesco. No último andar do castelo, que eu quase morri para subir aquilo, é uma escadaria de pedra terrível, tem uma sala de música. Nessa sala de música tem uma guitarra de 1721. Pasmem, 6 horas. 6 simples. Ok? Isso. Eu estou falando 1721. Coisa louca. Eu já estive no Museu de Instrumentos da Bélgica, em Bruxelas. É maravilhoso aquele museu. Eu nunca fui, mas assim, eu tenho um monte de imagens de instrumentos desse museu. Não sei se ainda é, mas a diretora era uma portuguesa, né? Uma grande especialista nesses instrumentos. Ela comprou violas no mundo todo. Eu também vi coisas fantásticas, tá? E eu tenho uma outra opinião, que os instrumentos, por exemplo, no iniciozinho do Barroco, falava-se em tiorgas de cordas duplas e simples, guitarrones com cordas simples também. Esses instrumentos, eles conviveram sempre. Nós é que somos tontos de ficar tentando localizar, classificar e regionalizar e dar uma época e uma data. É loucura, porque eu creio que a história vai se incumbir de trazer contemporaneamente todos esses nossos instrumentos. Talvez a vihuela nunca tenha desaparecido. Talvez ela tenha se tornado mais um instrumento popular, daí não ter tanta publicação.
E talvez você esteja com uma na mão, Anderson. Veja o que eu estou falando. Por quê? Porque a história ela só dá conta do que foi documentado. O que não foi, que se tornou tradição oral, a gente vai descobrindo, depois de muita pesquisa, etc. Aí você ouve que alguém relata que o bisavô tocou tal coisa e tal. No Brasil é muito assim também, né? O que a gente sabe é que as guitarras são instrumentos populares desde a Idade Média, todas elas são guitarras, seja sarracena, seja latina, né? Elas evoluíram, as guitarras de 4 ordens latinas possivelmente se tornaram as renascentistas, que o Adrien Lerroy tocou no início do 16, junto com as vihuelas. O Adrien Lerroy também tocava alaúde. Veja, o mesmo instrumentista tocava diversos instrumentos, quer dizer, então essa coisa de datar muito é complicado, porque o que a gente percebe no Brasil mesmo, por que o Edelton e eu gravamos nessa, assim, né, com uma guitarra lacote e a viola de arame, né, com as cordas triplas, porque foi descrito assim por viajantes. Mas nada impede também que tivessem violas de 6 ordens duplas por aqui. Eu não duvido de absolutamente nada. Você vê essa violinha, cuja minha cópia, ela estava como objeto de decoração de um antiquário, em Mariana, Minas Gerais. Ela é paulista, ela foi construída aqui e tal. Muito da documentação se perdeu mesmo, né? A gente sabe de grandes queimadas de documentação que se referiam à escravatura, né? Por ordem do próprio Rui Barbosa no Brasil. Então, eu fico imaginando a quantidade de partitura e tablatura que foi queimado ali. Isso é um pecado. É um pecado, né? Então, mas por quê? Porque a viola era muito tocada em folguedos, inclusive por negros, quer dizer, pode ser que essa documentação tenha sido queimada por isso, né? Ou simplesmente porque na família ninguém mais tocava, não sabia ler tablatura, por exemplo. Então, tem-se quase nada da viola do fim do XVIII e do início do XIX. Daí que a gente tem que reconstruir a partir de metodologia europeia, que é o que tem, né, contemporâneo daquele momento. Mas eu não me arrisco mais a datar absolutamente nada. Uma coisa é certa, as violinhas nunca desapareceram, nunca. Viu? De onde elas foram, para onde elas foram, elas existem. O Brasil é um grande exemplo, os Açores é um grande exemplo disso, elas estão lá. Com modificações, regionalismos, etc. Eu atribuo mais até a regionalismo, viu, Anderson? Muitas vezes. São necessidades, às vezes, regionais mesmo. Enfim, mas é só uma ideia de uma pesquisadora velha, antiga. Imagina! A gente encontra o termo vihuela em periódicos na América Latina, provavelmente falando desse instrumento. Num primeiro momento, então... na Espanha também, né, eles usaram o termo vihuela para esse instrumento, né, num primeiro momento. Não é um primeiro Eu acredito momento. Que sim. O livro do Antônio de Santa Cruz é de 1670, acho, e fala em vihuela. E é a minha. Olha, a minha não, da Dagmar, mas mais a minha, porque ele usava muito rasgueado, devia ser mesmo arame. Mas já falavam vihuela e vihuela ordinária, mas tanto faz. O termo ordinária, talvez, é popular mesmo, né? A violinha do povo. O livro do Moretti, Federico Moretti, ele é datado de 1791, a primeira edição, e a segunda de 1799. E ele relata que na Itália, nessa época, se tocava guitarra de 5 ordens, igual a da Dagmar ainda, que não se conhecia guitarra de 6. Mas ele, por outro lado, usava uma de 7, e simples. Quer dizer, é como ela falou, todos esses instrumentos, eles conviveram em algum momento juntos, às vezes por momentos muito longos até. Porque a gente imagina, o arquialaúde tinha 14 ordens, a teorba também. No arquialaúde duplo, na teorba, enfim, não importa isso. Alguns instrumentos duplos, outros sozinhos. Em algum momento as pessoas pensaram em colocar mais cordas na guitarra, isso é óbvio.
Eu já tinha outros instrumentos com cordas graves, muito mais do que esse. E é interessante ver que realmente eles começam a se misturar e conviver juntos. O cara tocando de corda simples com 7 na Espanha, e o outro tocando só de 5 com cordas duplas na Itália. E é provável que nessa época na Itália que você está falando, as guitarras italianas já fossem corda de arame. Sim, tem a É guitarra muito provável, batente, porque eu né? já achei guitarra batente italiana de 1725 já, com corda de arame. Então é muito provável que já fosse arame já nessa época. Pelo menos as É, italianas, né? As guitarras da Itália. aí é um trabalho que eu chamo de arqueologia, né? Porque você vai ter que encontrar, às vezes, pedaços de instrumentos, você não vai encontrar inteiro, você vai ter que analisar a madeira, como que a corda marcou a madeira e pensar, bom, talvez ele tenha usado material mais duro, o metal, ou talvez ele tenha usado tripa. É mais ou menos como a arqueologia dos dinossauros. Você encontra o tornozelo de um bichinho e vai comparando com outros e no final de um ano de trabalho você consegue dizer como é que ele era. Quer dizer, é o que a gente tem que fazer. A gente vai juntando informações para tentar montar um mosaico que está faltando um monte de peças. Vamos E escutar um pouquinho dessa guitarra aí? Vamos ouvir o sonzinho dela. Vou pôr uma. Fala um pouquinho dessa peça aqui que eu vou colocar, Anderson. essa peça está no. Não é um livro. Hoje a gente tem isso como livro, mas na verdade o Salvador Castro de Ristal, quando ele estava na França, ele publicava num jornal comum essas partituras. Era um jornal, era um periódico comum. Então ele editava essas partituras, eu não sei com que frequência, e hoje a gente tem o acervo todo dessas publicações e a gente imprime como um livro, mas o fato é que isso eram publicações semanais ou mensais de música que eram publicadas no jornal comum. E entre essas, essa é uma obra, um rondô de... perdão, eu estou com a partitura aqui, agora foi. Soto, Manuel Soto. E se conhece muito pouco. Eu não encontrei nenhuma informação sobre Manuel Soto, eu encontrei sobre André Soto. Não sei se eles são parentes, mas a primeira publicação para 6 ordens é justamente de uma pessoa chamada André Soto. E, enfim, tem algumas pessoas que realmente a gente tem muita dificuldade de encontrar informações, porque não foram músicos muito conhecidos. Você sabe a época dessa peça, a data dessa peça? Ela deve estar no final do século XVIII. Isso é a única coisa que dá para saber. Entre o final do século XVIII e a primeira década do século XIX. Então vou colocar aqui pra gente ouvir. Bravo!
É muito bonito. Eu adoro essa peça. Acho muito Pois é, bonitinha essa peça. uma boa pérola, né? A gente tem que pesquisar. O livro tem quase 300 páginas. E aí, algumas semanas lendo para conseguir encontrar as coisas que funcionam para essa guitarra também, há coisas que não. O caminho que eu estou tentando seguir nesse meu estudo de música antiga, que eu estou mais apanhando do que qualquer outra coisa, é mais ou menos o caminho que eu estou tentando seguir, exatamente pelo instrumento que eu uso, né? Porque é um instrumento de 6 ordens, eu estou tentando seguir mais ou menos o caminho dessas peças, né? Legal. Mas é bem interessante ver, né, a diferença, né, de pegada, de forma de tocar. Lá da vihuela da Dagmar, passando pela guitarra barroca, pela viola de arame, chegando na sua, você vai vendo a evolução, né? É bem diferente, né? Você pega a vihuela e pega a guitarra clássico-romântica, você vê uma grande diferença estética, de forma de tocar. É perceptível isso, né? É muito interessante isso, muito bacana. Eu acho que, sobretudo, a maneira de tocar, né? Porque vai mudando muito. Algumas vihuelas, eu já vi algumas vihuelas que eram cavadas, não eram em partes como essa, como o violão moderno, como a viola moderna. Era uma madeira única cavada, e depois se acrescentava o tampo e tal. E era bem pequena, mas já tinha 6 cordas. Quer dizer, então não é novidade que a guitarra barroca ganhe a sexta corda. Já existiam instrumentos assim. Sim. Às vezes menores, outros um pouco maiores, mas é legal e isso. até também a ideia da guitarra barroca é uma coisa diferente, né? Que é o lance da reentrância e tal, né? Talvez isso não funcionasse tão bem com a sexta corda, né? Eu acho que também tem o lance idiomático do instrumento, né? A guitarra barroca, ela te permite, as 5 ordens te permite coisas que às vezes as de 6 são características muito diferentes, né? Acho que a Dagmar... Será que não é também por conta do rasgueado, que 6 cordas talvez, sei lá, 5 cordas você consegue atingir melhor, né? Atingir a amplitude melhor, não sei. O flamenco tem as 6 cordas, é uma técnica tradicionalmente de rasgueado, né? E tem a reentrante, viu, Júnior? Quando você tem mais cordas graves, as reentrantes são no agudo. Então, por exemplo, a teorba, o Lá agudo é oitava abaixo, é reentrante, e o Lá e o Mi, muitas vezes, reentrante, ou seja, oitava abaixo. Então, também tem essa possibilidade. O reentrante realmente vai desaparecer no classicismo, né? Mas até o estilo galante pode ser que ele ainda existisse. E é onde está essa guitarra, né? Ela está justamente ali na transição do período galante, até porque na Espanha parece que é um pouco mais tarde, é isso, não? Essa transição do estilo barroco para o estilo clássico, né? Então essa guitarra, ela pega um pouco dessa tradição anterior e também traz já um pouco da tradição nova. Tanto que eu já vi guitarras dessas, de 6 ordens, construída com a ideia de guitarra barroca, até os trastes eram amarrados com tripa. Como eu já vi também esse tipo de guitarra, já mais pro 1830, 1800 e pouco, com a escala por sobre o tampo, construção literalmente quase do violão moderno, né? Então é engraçado que esse instrumento ele acompanha essa mudança da saída do barroco para a gente chegar no formato quase do violão que a gente conhece hoje, né? Então a gente encontra essas guitarras literalmente com a cara de uma guitarra barroca, muito semelhante, com a escala rasa, traste amarrado, como a gente encontra também instrumentos que quando abre tem um leque harmônico muito semelhante ao Torres, a escala por sobre o tampo, é muito curioso isso, né? É diferente da guitarra barroca, que ela tem aquela forma, aquele formato, que muda às vezes a região, né? Fundo plano, fundo abaulado e tal. Mas a guitarra clássico-romântica, o curioso dela é isso, né? Você abrange as duas coisas, né? Então você tem desde muito semelhantes às guitarras barrocas, até coisas que se assemelham muito ao violão, né, moderno, né? É muito curioso desse instrumento isso, né? O peso, eu acho uma coisa engraçada, né? A minha guitarra barroca é extremamente leve. E esse instrumento, se a gente olha, dá para ver que é um instrumento pesado, né? Olha a lateral dele, como ele é grossa. São madeiras bem densas, não são madeiras muito... O braço, ele é bem grosso, né? Também, esse cravelhão enorme, isso também já... Eu adoro, acho lindo esse cravelhão. Mas é um instrumento bem equilibrado. Foi o que me assustou. A primeira vez que eu vi o Gabriel Scheber tocando uma guitarra dessa, eu falei, ué, o que aconteceu com a guitarra barroca dele? Cresceu o cravelhame, né? Tomou Todd. Enfim.
Bom, pessoal, queria poder estender a conversa mais, mas olha, já estamos com 1h20 de conversa. É como eu falei para vocês, a gente vai falando e a conversa vai indo, vai indo, vai indo, quando você vê, passou 1 hora, passou 1h20. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito a presença de vocês terem aceitado o convite para essa prosa, para a gente estar batendo um papo. Queria que vocês dessem a consideração finais de vocês. Vamos pela ordem, Dagmar? Você primeiro, considerações finais. Agradecer o convite, o papo foi muito bom, aprendi muito. Convidar o pessoal para ver meu canal do YouTube, Dagmar Eide. Enfim, estou postando uns vídeos lá de vez em quando. Por causa da pandemia, né, também comecei a fazer esses vídeos. Vamos ver até quando eu vou conseguir alimentar. Mas obrigada, foi um prazer dividir a conversa com a Gisela, com o Anderson, e obrigada pelo convite. Gisela, considerações finais. Eu aqui agradeço também, Dagmar. Foi um prazer participar. Também aprendi muito, gosto muito de debates e conhecer mais a pesquisa, né? A Dagmar eu já conheço há bastante tempo e agora estamos próximas com a pesquisa do doutorado aí. O Anderson eu não conhecia, queria conhecer mais, queria saber mais sobre as guitarras aqui na América Latina. E vamos trocar, porque eu adoro aprender e quero saber das suas fontes, de onde você consegue esses métodos do Peru, etc. Vamos trocar essas ideias aí, e no que eu puder também colaborar com a pesquisa de vocês, vai ser um prazer enorme. Obrigada, Júnior, pelo convite. Prazer, Anderson. Valeu, Dagmar. Até a próxima. Nós aqui agradecemos, Gisela. Muito obrigado pela presença. Anderson, considerações finais? Cara, é um prazer ter essa conversa. Não sei se é por causa da pandemia, mas eu fico com a sensação de que nós podíamos ter mais vezes isso. Assim, eu sinto falta de ter essas conversas. A Dagmar, bom, todos são de uma geração mais antiga, né, de música antiga. Eu comecei já final da primeira década do 2000, em 2008, 2009 eu comecei. Então já conhecia o trabalho da professora Gisela e já era fã do trabalho dela. Então, ter a oportunidade de conversar, de ouvir tudo que ela tem a falar a respeito foi um prazer. Em Tatuí eu já tive esse grande prazer, na verdade, né? E a Dagmar, a gente acabou compartilhando uma parte do curso lá na IMESP, né? Foi muito bacana também ter convivido por algum tempo. Então, agradeço a todos vocês, né? A experiência que é para mim poder ouvi-los falando, ouvi-los tocando e, enfim, toda essa descoberta que está sendo feita, poder compartilhar, estar junto ouvindo vocês, é muito bom. Espero que as pessoas tenham aproveitado aí. Tem meu canal no YouTube também, agora estou começando a movimentar mais ele, porque eu não estou podendo viajar para fazer os concertos, então as pessoas começaram a falar, então vamos fazer online. Então tem um concerto agora, dia 20, aí eu vou ter que colocar depois na descrição, que é do Conservatório Nacional de Toluca. Eu faço um concerto com guitarra barroca somente. Depois na Universidade de Guadalajara, eu faço com essa guitarra e com a guitarra barroca. E acho que por enquanto é só. O ano passado foi um prazer conhecer esses lugares lindos, maravilhosos. Agora, só de dentro do computador eu estou conhecendo as coisas. Mas, enfim, é como dá para fazer. Espero que as pessoas possam acompanhar esses concertos, né, nas próximas semanas. Acho que de Guadalajara, dia 2 de dezembro, e agora dia 26... Não, eu tenho que dar essa informação, pelo amor de Deus. Eu não consigo dar uma informação de um concerto. Tá aqui no meu celular. Ai, caramba. Aqui. O de Toluca vai ser... Ai, não acredito. Não. O cara me passou cortada a informação. Dia 25 de novembro, às 8 horas do horário de México, às 11 horas da noite aqui no horário do Brasil, vai ser no canal do YouTube chamado Guitarras em Outono, que é um festival feito por um dos professores da Universidade do Conservatório Nacional de Toluca. Muito bom, maravilha. Bom, gente, queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Me permitam uma pequena rasgaçãozinha de seda aqui, né? Todos nós, a gente tem aqueles 5 mais nossos, né? Quem é um violonista tem os nossos 5 mais, quem é guitarrista tem os seus 5 mais, tal. Eu, como violeiro, eu tenho meus 5 mais. E hoje eu queria deixar aqui registrado que eu estou muito feliz
porque eu tenho uma pessoa que faz parte desses 5 mais meu, que está aqui hoje, professora Gisela Nogueira, de quem eu sou muito fã. Meus parabéns. E obrigado mais uma vez pela presença de todos. Para todo mundo que acompanhou, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Continue acompanhando aí, tem bastante coisa aí na feira, tem coisas bem bacanas sobre viola, bastante palestras, eventos, lives, apresentações musicais. Ó, a programação tá bem legal. Fiquem conosco aí, continuem acompanhando. E vocês aí, fiquem aí que eu vou fechar a gravação, mas vocês me esperem aí, não saiam daí, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos, um grande abraço e fiquem com Deus todos aí.